Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013. Eu sempre fui um incentivador, sempre defendi o sindicato honesto, trabalhador e que represente a sua categoria. Por coincidência, uma determinada época eu era afiliado a 4 sindicatos. Como servidor público da Câmara de Vereadores, eu era filiado ao sindicato da Câmara de Vereadores, era filiado ao sindicato dos servidores públicos, da prefeitura, todos os servidores públicos, fazia parte da Associação dos Servidores Públicos e era membro da diretoria como conselheiro do Sindicato dos Radialistas e ainda o Sindicato dos Jornalistas. Agora, fiquei contente em ver na manifestação de ontem à noite as duas centrais sindicais, as principais centrais sindicais do país, a UGT e a CUT, unidas nesta manifestação dos trabalhadores. Agora, o ponto negativo foi a adesão ao movimento, à passeata ontem à noite. Lamentável. Pouco mais de 150 pessoas, 200 pessoas, conforme está na imprensa, é muita benevolência de quem observou. Não passava de 120 a 150 pessoas e a maioria ligadas aos sindicatos aqui de Joinville. Uma prova de que as manifestações que vimos anteriormente aqui em Joinville, que muita gente, foi uma manifestação espontânea e que não tinha essas entidades sindicais liderando esses movimentos. Uma boa notícia para quem costuma viajar para o exterior. Joinville vai voltar a ter voos direto para o Aeroporto Internacional de Guarulhos a partir do dia 13 de setembro, informa a TAM. Teremos 3 voos diretos, Joinville e Guarulhos, e também no retorno. Teremos voo às 8 horas da manhã, muitos voos chegam da Europa e dos Estados Unidos às 4, 5 e meia da madrugada, dá tempo de retornar a Joinville. E também aqueles que vêm no final da tarde de Guarulhos para Joinville. Há algum tempo a Azul, que tinha essa ligação para acesso aos voos internacionais, acabou cancelando e agora a TAM volta a retomá-los. Está em Joinville o treinador de futsal, o Banana, João Carlos Barbosa. Ele está com propostas e entre elas para treinar um time na República Tcheca, lá próximo, nos arredores de Praga. E ao encontrá-lo recentemente eu disse: se você for para a República Tcheca, irei visitá-lo novamente lá em Praga. Acontece que eu e o Emanuel Testoni estivemos em Cazaquistão visitando o Banana, essa grande pessoa que tem uma grande família. E, aliás, eu não pude ainda ver os 2 filhos do Banana e da Cris, que são 2 crianças maravilhosas. Ele prometeu e ainda não foi possível eu encontrá-las. Convivemos muito lá na cidade onde ele estava, e Almaty, e se for para a República Tcheca, certamente iremos visitá-lo. Na coluna de hoje eu estou informação que eu recebi do gabinete do senador Luiz Henrique da Silveira, que o senador, juntamente com o Valdir Steglich, eles estiveram com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, sugerindo que o Balé Bolshoi de Joinville faça uma apresentação no cerimonial, ou de abertura ou de encerramento da Copa do Mundo. E segundo o senador Luiz Henrique, o ministro recebeu muito bem a ideia, prometeu levá-la ao comitê da FIFA e disse que a própria presidente Dilma já tinha sido informada, iria ser informada dessa sugestão dos joinvilenses. Vale lembrar que o senador Luiz Henrique, o Valdir e o Pavel Kazarian, que é o diretor-geral do Bolshoi, estiveram com a presidência lá na Rússia, participando de uma apresentação do Bolshoi, onde 3 bailarinos formados pela nossa escola aqui de Joinville
estavam se apresentando. E a Dilma, a presidente Dilma, levou a melhor das impressões sobre o Bolshoi. Esperamos que Joinville esteja representada na Copa do Mundo, uma apresentação de encerramento da Copa lá no Maracanã, com 100 bailarinos do Bolshoi se apresentando. O meu amigo radialista, veterano radialista Marco Antônio Peixe, está como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Regional. E ele foi nomeado agora também conselheiro da SC Parcerias, a SC Par, que é uma holding do governo do estado. É mais um trabalho para o Marco, mas também mais um dinheirinho, né? Porque cada conselheiro ganha por participação nas sessões. Por falar em rádio, é lamentável a saída do repórter Whindersson Prado, da Rádio Cultura. Ele que é meu colega de redação lá do Jornal Notícias do Dia e vinha fazendo um bom trabalho. Só que agora, depois que ele foi exonerado, ele está retornando à rádio como contratado para substituir a Aimoré do Rosário, que vai fazer uma cirurgia no joelho, e o Whindersson Prado vai substituí-lo no programa policial tradicional já aqui da Rádio Cultura de Joinville. E nós estamos esperando ainda aquela emissora de FM de Piraberaba, entre aspas, porque é de Joinville, entrar no ar. A FM, a licitação já foi feita, foi conhecido o vencedor, é um grupo empresarial de Florianópolis, que tem emissoras no sul do país e transmite a programação da Band. Não se fala mais nada e esperamos que ela volte a operar o mais breve possível, porque quanto mais emissoras de rádio, melhor. Depois do intervalo, nós voltamos aqui no programa Os Colunistas. Se você perdeu o programa de hoje, ouviu pela metade, pode assisti-lo na íntegra através do Facebook. Os Colunistas no Facebook, está lá a gravação na íntegra todos os dias. Você pode acompanhá-lo a qualquer hora e recomende a um parente ou um amigo que more fora de Joinville, que more até mesmo no exterior. Já vou. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, por falar de Rádio Cultura, quem retornou a semana passada o Acácio Martins, o conhecido Cacá Martã, com seu programa Show das 10, lá na Rádio Cultura. Ele ainda está se recuperando de uma pneumonia que contraiu, não se sabe como, mas uma pneumonia é uma das doenças terríveis. E ele, depois de muitos anos, me dizia ele há pouco tempo, que nunca tinha tomado antibiótico na vida e que nunca tinha deixado de trabalhar por motivo de doença. Recuperação, Cacá, e que volte a ter a sua saúde e tomar aqueles seus cubinhas às terças-feiras lá com o pessoal do Dominó, lá no Yacht Clube Boa Vista. Eu volto a insistir no descompasso de discurso entre o governador Raimundo Colombo e a sua secretária da Saúde, Tânia Eberhardt, a respeito da organização social. Como se sabe, a organização social faz parte do programa do governo do tão candidato Raimundo Colombo. E agora, nomeada a secretária até numa atitude assim deselegante, descortês com a governadora, sabendo disso, volta a colocar em dúvida a organização social no Hospital Regional de Joinville. A decisão já foi tomada, o edital já está pronto, só estão esperando a hora mais adequada de apresentá-lo. Aí vem a nova secretária da Saúde dizer que não é defensora do modelo, que a cidade não está preparada. Ela está olhando mais os interesses dos servidores da saúde do Estado do que da população de Joinville. É óbvio que é necessário uma organização social no Hospital Regional de Joinville. Agora, tem que ser uma organização social séria, não como aquela lá de Araranguá.
acusada de desvio, de desmandos, de falsificação, e que foi substituída. Nós queremos uma organização social como essa que funciona aqui no Hospital Materno Infantil Géser Amarante, que o governo do estado cita como modelo, apesar de ter um hospital infantil em Florianópolis, que é administrado por uma organização social. O governo do estado faz questão de mostrar como modelo o Hospital Materno Infantil Géser Amarante, terra da secretária da Saúde. A propósito, nós participamos aqui, como nós apresentamos e produzimos o programa Encontro com a Imprensa, juntamente ao lado da Ana Paula Keller, jornalista, chefe de redação de jornalismo aqui da emissora, e eu pedi a ela que convidasse alguém do Hospital Materno Infantil para falar sobre a experiência, para nós comentarmos, debatermos as virtudes e também os defeitos de uma organização social num hospital do estado. E a resposta foi surpreendente. Eles preferem não considerar entrevista porque está havendo uma diferença de discurso entre o governador e a secretária. E eles, cautelosamente, preferem aguardar que haja um esclarecimento sobre isso. Quem perde é o telespectador, porque você poderia saber de muitas vantagens de uma organização social. Por exemplo, um pediatra comunica à direção do hospital infantil que está deixando o emprego porque prefere receber uma boa proposta em Curitiba. O que vai acontecer? Publicação no jornal, estamos contratando pediatra. Apareceu um no dia seguinte, no outro dia é constatado que ele tem um bom currículo, que é um bom profissional, ele é aprovado e já começa a trabalhar no outro dia. Agora, se o hospital infantil fosse nesse modelo ultrapassado, burocrata, que é ainda hoje no hospital regional, aconteceria o seguinte: o pediatra pediria para sair e iria sair, e a sua substituição ia demorar no mínimo 3 meses, porque teria que chamar o último que foi aprovado no concurso para pediatra, ele teria 60 dias de prazo para fazer a sua mudança, a sua adaptação, enfim, isso está na lei. E Joinville ficaria 3 meses sem um pediatra, ficaria 3 meses com um pediatra a menos em função dessa burocracia toda que é a administração de hospitais pelo governo do estado. Tudo que se faz aqui, tudo que se precisa aqui, tem que pedir em Florianópolis. Até mesmo lâmpadas, porque aqui não tem autonomia para comprar uma lâmpada. Uma organização social que recebe o dinheiro do governo do estado e administra, sempre prestando conta, quebrou um ar-condicionado, por exemplo, é só ligar para um técnico qualquer, um bom técnico, que faça um bom preço, e no dia seguinte o ar-condicionado está consertado. Se fosse no modelo antigo, teria que abrir licitação para empresas colocarem preços para consertar o ar-condicionado. Enquanto isso, quem trabalha lá ficaria sem o ar-condicionado durante todo esse tempo. Me parece óbvia a vantagem de uma organização social no Hospital Regional de Joinville. A secretária da Saúde disse no Jornal Notícias do Dia que ainda está avaliando. Tenham todos um bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, sempre a partir das 7h45, depois do Mira e do Cacá, na sua revista esportiva. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.